Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, a assistente social Celi Cavalcante e Flávia Líbia, que faz parte da equipe do podcast, vão falar sobre acolhimento e orientações em casos de violência doméstica. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @falando de famílias, onde postamos conteúdos relacionados a dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, me chamo Adriane Letícia, faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Hoje iremos abordar a temática violência doméstica e a rede de apoio. E hoje estamos aqui com nossas convidadas Flávia Líbia e Celi Cavalcante. Você pode se apresentar, Celi, por favor? Olá, me chamo Celi Cristina Nunes Cavalcante, sou assistente social, atuo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Amazonas. Estou hoje aqui para contribuir com algumas informações sobre o trabalho que eu realizo há alguns anos no Juizado de Violência contra a Mulher. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Celi. Flávia, pode se apresentar também. Olá, meu nome é Flávia, eu faço parte aqui da equipe do Psicossocial do Sejusc Famílias e hoje eu estarei aqui contribuindo um pouquinho com a temática que envolve violência doméstica e o fluxo de atendimento às mulheres. Obrigada, Flávia. E para dar continuidade no nosso podcast, vamos para a primeira pergunta. Qual o primeiro passo a ser dado quando surge uma demanda que envolve violência doméstica? Bom, nesse primeiro momento, quando a gente fala a respeito da violência doméstica, o primeiro passo é exercer um acolhimento. Porque na maioria das vezes, essas mulheres, elas estão ali naquele ciclo, estão inseridas em um ciclo que elas não se percebem dentro desse contexto da violência. Então, nesse primeiro momento, é importante nós não agirmos ali de forma a julgá-las, não exercer um julgamento, mas sim estar disponíveis e dispostos a ouvi-las e exercer ali um acolhimento em relação àquilo que elas vêm trazendo, em relação à vivência delas, em relação, ao contexto em que elas estão inseridas. E é importante também, em relação a como dar apoio a essas mulheres, em relação à rede de proteção, em relação às instituições que podem estar ali também oferecendo acolhimento a essas mulheres. E aí a gente gostaria de ouvir um pouquinho, acho que a Celi pode complementar um pouco melhor, em relação à questão da rede de proteção. As instituições que podem estar, oferecendo essa rede de apoio às mulheres que vivenciaram, a violência doméstica. O que você começou a falar é o ponto-chave, é o acolhimento. O acolhimento é o primeiro passo ali para que essa mulher não se sinta julgada, porque assim, o que ela menos precisa naquele momento é de julgamentos. Porque no momento que nós julgamos, nós a colocamos no lugar que o agressor a coloca, Então a gente coloca essa mulher no lugar de uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz de resolver sua vida, de tomar as decisões sobre a sua própria vida. Então quando nós a julgamos, a colocamos neste lugar, nós só estamos piorando e prejudicando ainda mais a dificuldade que ela possa ter ali de realmente conseguir sair daquela violência. Então, é importante entender o que ela está passando, Se for uma pessoa que procure por nós, peça apoio, mais ainda, você precisa entender que para ela chegar a esse ponto, ela teve um passo enorme para conseguir falar sobre algo tão doloroso pelo qual ela passa. Então, o acolhimento ele é fundamental que ocorra num primeiro momento e entender também ainda, antes de falar da rede, mas entender a nossa vontade muitas vezes
é fazer com que aquela mulher denuncie, rompa aquela relação a qualquer custo, né? Na nossa ânsia de ajudar, na nossa ânsia de tentar dar o suporte, nós queremos que ela rompa ali a relação e já faça a denúncia. E a gente precisa ter muita cautela nesse momento também, porque algumas mulheres, elas não conseguem, né? Elas precisam de um momento, elas têm um tempo. A gente sempre espera que esse tempo chegue antes de um feminicídio, né? De uma violência mais letal. Mas é preciso orientá-la, às vezes ela não se sente preparada, ela não tem conhecimento dos direitos dela, ela ouve a todo momento que se ela sair de casa, ela vai perder os direitos, se ela deixar os filhos por alguma razão, ela vai perder a guarda dos filhos. Então tem vários fatores que entram ali com medo, né, de romper de fato aquela relação. Então a gente precisa entender esses fatores que estão ali inseridos, né, e muitas vezes essa mulher, ela tem também muitas questões construídas de que, como você falou, ela pode entender que, em algum grau, a violência faz parte, né? Às vezes ela está sofrendo, mas ela acha que aquilo faz parte da relação, que, em algum grau, a violência ali, principalmente nas relações conjugais, né? Violência doméstica não é só marido e mulher ali, namorado, mas, especialmente falando dessas relações, muitas vezes se entende, porque foi construído que a violência, em algum grau, ela ajuda, ela corrige. Então, essa construção social, ela faz parte, muitas vezes, da vida dessa mulher. Então, é preciso chegar, muitas vezes, com ela, com o acolhimento, com as informações, com as possibilidades, que ela perceba que ela vai estar em segurança. Queria trazer uma informação importantíssima, que muitas vezes a gente tem um mito, rompeu o relacionamento, acabou a violência. E não acontece isso. As estatísticas, elas demonstram que a violência, ela tende a agravar o rompimento da relação. Inclusive, quando a gente faz a avaliação de risco, nós temos como evento crítico o momento da separação. É o momento em que as mulheres morrem. Então, assim, quando ela tem o medo de romper a relação, porque tem medo de que a violência aumente por conta das ameaças, tem medo de falar para alguém porque ele ameaçou de matá-la. Então, é um risco real. Não podemos desconsiderar de modo algum esse risco. Entender todo esse contexto para poder apoiá-la, né? E aí, muitas vezes, quando ela ainda não está preparada para realizar necessariamente essa denúncia, conseguir romper com essa relação, orientá-la a buscar rede de apoio, procurar o centro de referência dos direitos da mulher, que é o municipal, que fica em Flores, procurar o centro de referência estadual, que também dá o suporte à mulher que fica no Educandos. Então, eles podem ali já começar a oferecer algumas orientações, de alguma maneira fortalecer a autoestima, empoderá-la com o conhecimento. Então, ali ela já pode começar a entender que tem condições, sim, de viver uma vida sem violência, sair daquela relação. Um outro caminho para quem toma conhecimento de violência doméstica, que muitas vezes a pessoa não quer se envolver diretamente, mas pode ligar para o 180. O 180 é um disque denúncia nacional que acolhe as denúncias de violência doméstica, a violência contra a mulher de maneira geral. E aí, essa denúncia, ela é encaminhada para as delegacias locais. Então, essas delegacias, elas podem apurar, né? Elas vão apurar o fato, elas vão até a residência, muitas vezes, dessa mulher. Geralmente, eles vão acompanhados de equipe psicossocial, vai um assistente social, um psicólogo, justamente para promover esse acolhimento ali, até porque você vai chegar ali com a polícia, né? A pessoa pode ter medo, muitas vezes elas negam de que a violência ocorreu, de que está passando por situação de violência, pelo N motivos que a gente citou alguns aqui, mas existem muitos fatores que dificultam realmente o rompimento da relação violenta. Mas quando essa equipe chega, mesmo que ela negue, de alguma forma ela tem ali uma informação de que existe uma rede de apoio, então ela recebe ali um flyerzinho informando. Tem o centro de referência, tem a delegacia, tem o SAPEN, que é o serviço de acolhimento, no caso
de algumas mulheres precisarem ficar acolhidas, né, ter que sair de casa e precisarem de acolhimento. Então elas passam a conhecer um pouco dessa rede. Então é importante que essa denúncia seja feita de alguma maneira, que chegue até o conhecimento. Mas, como eu falei, o respeito a esse momento, muitas vezes, da mulher, é preciso a gente pensar, né, estrategicamente em orientações antes mesmo dessa denúncia ser realizada. Precisamos incentivar a denúncia, precisamos sim, mas que ela seja fundamentada ali, né? Ela seja instrumentalizada de meios para que, de fato, ela tome essa atitude e mantenha. Porque o que acontece muitas vezes, elas tomam a atitude e acabam tendo que voltar atrás, né? Naquela denúncia realizada, fazem o pedido do arquivamento. Então, a gente precisa auxiliá-las, né? Instrumentalizá-las de alguma maneira. Na verdade, eu queria só fazer um complemento mesmo de um ponto que eu acho bem interessante quando a gente vai, que a Celi trouxe, né? Mas quando a gente vai orientar essas mulheres, essa questão do julgamento, porque o que eu percebo, né, por experiência, assim, é que muitas pessoas se limitam ali ao rompimento. E como a Celi trouxe, vai para muito além desse rompimento, porque até mesmo, ainda que tenha o fim dessa relação, a violência ainda pode ali permanecer. E o que eu vejo, assim, né, por experiência, é que muitas pessoas, né, se limitam ali a você precisa terminar essa relação, você precisa sair desse relacionamento, né, e muitas vezes aquela mulher, ela não se percebe nesse ciclo, ela continua naquela relação, e muitas vezes as pessoas vêm com aquelas frases, né, de que a mulher, ela permanece naquela relação ali porque ela gosta de estar ali naquela relação, gosta ali de sofrer. Muitas vezes já ouvi essas frases, né? E é importante a gente ter um outro olhar, né? Porque aquela mulher, ela tá vivenciando ali um ciclo que talvez ela não esteja ali entendendo de fato que ela está vivenciando aquela violência, ou às vezes ela entende, como a Celi trouxe, né? Que faz parte da relação. Então, quando a gente toma essa postura, né? De ter ali viés mais ali de julgar aquela mulher, ou às vezes as pessoas podem até achar, né, que podem estar contribuindo, falando, olha, você precisa sair dessa relação, é uma relação que não está te fazendo bem, você tem que sair, você tem que terminar, mas vai para muito além disso, né? E aí, quando a gente toma essa postura, ao invés de, na verdade, estar contribuindo, ou às vezes a gente tem essa ideia de, né, que pode estar ajudando aquela mulher, sendo ali mais impositivo, sendo mais incisivo, né, até mesmo julgando, ao invés de a gente estar contribuindo, na verdade a gente está prejudicando aquela mulher, fazendo até com que mesmo ela se afaste, se isole mais ainda, e aí fragilizando a rede de apoio dela, né? Porque ela já não vai mais se sentir confortável ali para falar sobre a vivência dela, sobre aquilo que ela tá vivenciando. E isso acaba fragilizando mais ainda ali a rede de apoio dela, ela acaba se isolando mais, trazendo um maior sofrimento para aquela mulher também. Flávia, deixa eu só acrescentar, eu costumo falar que nós precisamos deixar a porta aberta. Eu digo que é desolador, muitas vezes, você ter auxiliado no momento ali de, muitas vezes, ápice da violência. Você ajudou a mulher, você foi à delegacia com ela fez exames de corpo de delito, você deu amparo, às vezes ela ficou na sua casa. Enfim, você fez o que era necessário naquele momento. Mas aí, passado algum tempo, entra a fase do ciclo da violência, né? Para quem conhece, sabe que as fases tem a tensão, tem a violência e tem o arrependimento ali, que é a lua de mel. E aí entra essa fase da lua de mel e ela volta para essa relação. Então, assim, quem fez todo esse trabalho, deu o suporte, acreditou que ali ela iria romper com aquela relação, se sente desolado, né? Se sente, assim, frustrado. Mas é compreender os contextos, é compreender o que acontece. Existem N fatores, múltiplos fatores, e eles se entrelaçam. Não é só, às vezes, falar, ela não trabalha, ela tem a dependência financeira, tem a dependência emocional muitas vezes, tem a idealização de casamento, de relacionamento, de família, como que eu vou, pela construção dessa mulher, de que ela era a pessoa responsável pela família, como que ela permitiu chegar, então tem um sentimento de culpa, então são várias situações que nós precisamos, enquanto sociedade, eu não digo nem enquanto profissionais, mas enquanto sociedade, ampliar
ampliar um pouco mais esse olhar, porque a gente fala muito de violência, muito batido aí em mídias constantemente, mas muitas pessoas, elas não aprofundam um pouquinho, não precisa muito fundo não, e um pouquinho mais além para entender o que perpassa. Como que essa violência, ela atravessa a vida das mulheres e ela atravessa a vida das mulheres também de modo diferente. Tá? A mulher, ela é independente, ela que trabalha, ela é uma profissional que ganha muito bem. Por que ela está nessa relação? Ela gosta de apanhar, ela gosta de estar ali. A gente não sabe o que se passa de fato. Muitas vezes esses fatores, como eu falei, de idealização de família, de casamento, de ter sido escolhida, né, a tal da prateleira do amor que a Zanello trata, né, de você ter sido escolhida. Então, assim, a história de vida dela também vai levar para caminhos que muitas vezes depois ela nem percebe, às vezes nem se reconhece naquela situação. Poxa, eu jamais imaginei que eu ia passar por uma situação de violência. Então, assim, acolher, não julgar e deixar a porta aberta. Sim. Acho que a gente precisa ter esses caminhos aí bem conscientes, né? Justamente para que a gente não se sinta frustrado quando alguma dessas situações virem a acontecer ali durante esse processo, né? Que a gente tenta apoiá-la. Porque aí pode vir o isolamento, né? Como você falou, Flávia, o isolamento, ele é comum e ele é um dos meios que o agressor usa muitas vezes para que ele tenha o controle maior sobre essa mulher. Então, a rede de apoio, ela é fundamental, mesmo que ela esteja ali mais distante, dizer, estamos aqui dando suporte, então deixar a porta aberta é fundamental. Muito importante as falas de vocês, e assim mesmo, só para destacar mesmo os pontos que vocês abordaram, essa questão do acolhimento, que em determinados casos, infelizmente há casos em que as mulheres elas não procuram auxílio, não denunciam, justamente pela falta de rede de apoio. Então, assim, é como a Celia e a Flávia trouxeram, esse acolhimento, é deixar a porta aberta, é buscar orientar, buscar entender o contexto em que essa mulher está inserida, porque não é apenas um fator do qual faz com que essa mulher ainda permaneça nessa situação. São várias situações que perpassam por ali, pela vida daquela mulher, que precisam ser entendidas para que possamos conseguir passar as orientações certas, assim como mesmo de dar orientações e dar informações, porque a gente sabe que o acesso à informação ainda é precário para muitas mulheres, justamente pelo fato da gente entender que muitas mulheres ainda não se percebem estando em um ciclo de violência. E para dar continuidade, como funciona a rede de proteção e o fluxo de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica em Manaus? Bom, existem alguns caminhos pelos quais a mulher busca o suporte para romper a situação de violência. Ela pode ir direto à delegacia, fazer o registro da ocorrência, solicitar medidas protetivas e esse processo dela ser encaminhado para o Tribunal de Justiça, para algum juizado de violência. É importante trazer uma informação que eu acho que não é muito ainda de conhecimento, é que ela pode solicitar só a medida protetiva e não dar entrada na parte criminal. Ou seja, são ações independentes. Ela querer só a medida protetiva e não buscar a instauração criminal, né, do inquérito policial ali, porque isso são processos separados, são processos que caminham independente um do outro. E aí isso, né, por que eu trago essa informação? Muitas vezes a gente tem um mito ainda, principalmente assim, hoje em dia algumas pessoas falam, as mulheres querem se vingar, elas buscam para se vingar dos homens, e a maioria das mulheres, elas nem querem processo criminal. Elas querem só sair da situação de violência, então elas solicitam a medida protetiva. Quando eu me refiro a não dar continuidade na ação penal, né, na parte da instauração de inquérito policial, eu não estou me referindo a processos, a crimes em que o Estado, a partir do momento que toma conhecimento, precisa apurar os fatos, como lesão corporal, por exemplo, né, então a mulher chegando até a delegacia, né, esse fato chegando a conhecimento do Estado,
precisa ser apurado. E aí, lá na própria delegacia, ela pode registrar tanto na delegacia da mulher quanto no DIP, né? Em qualquer outra que não seja na delegacia especializada. A delegacia especializada, nós geralmente orientamos por ser um local em que, pelo aspecto da especialização, o acolhimento pode ser diferenciado. E lá eles encaminham também para a rede de apoio, que são os centros de referência, né? O centro de referência estadual, o centro de referência municipal, como eu falei. Então, seguem mais ou menos esse fluxo a partir da delegacia, né? Registra a ocorrência, vai para o Tribunal de Justiça, para o juizado de violência e, paralelamente a isso, ela pode realizar acompanhamentos na rede de apoio, como os centros de referência de apoio à mulher. Se ela der entrada, por exemplo, ela pode... Uma das portas de entrada são as unidades básicas de saúde, que são as redes não especializadas no atendimento à mulher. Unidade básica de saúde, CRAS, elas podem informar lá, né, durante o atendimento, chegar lá com essa demanda ou durante o atendimento dos profissionais, identificarem uma situação de violência. Então, ali também é um caminho para que eles possam orientá-las a buscar a delegacia, o serviço de atendimento que dá o suporte às mulheres, né? Que, como eu falei, nós temos 2 centros de referências em Manaus, e a partir dali ela ser acompanhada. Quando o processo chega ao tribunal, né, no juizado de violência, quando a medida protetiva é concedida, o juiz tem 48 horas para conceder, né, ou não essa medida protetiva. E aí, dentro desse processo, ela é encaminhada muitas vezes para atendimento com a equipe multidisciplinar, composta, né, por assistente social e psicólogos. Então, ali também nós fazemos as intervenções e realizamos também, quando necessário, o encaminhamento para a rede de apoio que nós temos, tanto no aspecto psicológico, quanto no social, quanto para busca, né, de oportunidades, parcerias que nós temos com alguns serviços, né, de qualificação profissional, SENAC, SEBRAE, CDL, né? Nós temos alguns serviços que funcionam com parceria com o tribunal para que, de alguma forma, reduza as vulnerabilidades, né? A gente precisa identificar quais são essas vulnerabilidades, o que dificulta com que essa mulher consiga sair da violência. Então, sendo identificada, né, quais são esses fatores, a gente tenta fazer as intervenções dentro desses fatores, né, como precisa de oportunidade de qualificação profissional, ela precisa de algum suporte, de algum benefício, de algo que faça com que ela consiga romper a relação e ter um caminho a seguir. Né? Então, a rede de apoio ela vem dando vem nesse aspecto, né, para dar esse suporte às mulheres. Além disso, elas também recebem a assistência jurídica, né, pelo Núcleo de Atendimento de Defesa dos Direitos da Mulher, que é o NUDEM. Então, elas são encaminhadas para o Núcleo da Defensoria, para que possam resolver a parte jurídica ali, muitas vezes patrimonial, que está pendente, que precisa ser resolvida. Então, várias frentes, né? São várias portas que muitas vezes nós precisamos conhecer para orientá-las e encaminhá-las para que ali elas consigam resolver as questões pendentes e, de fato, conseguir seguir a vida, rompendo definitivamente, que é o que a gente espera sempre, com a violência. Então, a rede de apoio ela é fundamental. Eu digo que o judiciário não trabalha sozinho. Nós necessitamos que a rede funcione articuladamente com os órgãos do sistema de justiça para que a violência seja cessada na vida dessa mulher. Além disso, nós temos na rede de proteção a Ronda Maria da Penha, né, o programa
que acompanha as mulheres em situação de violência. Eles fiscalizam, né, as medidas protetivas de urgências que são concedidas pelos juizados de violência doméstica. Então é importantíssimo esse serviço para a proteção da mulher. E o outro caminho importante é a Defensoria Pública, que atua diretamente na defesa dos direitos da mulher, que é o NUDEM, né? Além de acolher as mulheres, eles também realizam o pedido de medida protetiva e encaminham para o Tribunal de Justiça. A Defensoria ela tem uma equipe também psicossocial que realiza esse atendimento de suporte, né? Tem uns trabalhos que são realizados também no sentido de fortalecer a mulher e além de assessorar na parte jurídica. Muito importante as contribuições que a Celi trouxe, e é primordial entender essa comunicação entre as redes de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, porque a partir disso que a equipe consegue acessar a mulher e entender mais suas questões, seu contexto social, suas vivências, as vulnerabilidades que essas mulheres estão inseridas, e a partir disso essas redes que foram criadas como um mecanismo de proteção em defesa da mulher, elas vão conseguir trabalhar em cima disso. Então é muito importante essa contribuição que a Celi trouxe, da gente destacar a existência dessas redes, os serviços que elas podem estar ofertando para essas mulheres que precisam desse suporte. Falando mais sobre as medidas protetivas, o que eu preciso saber sobre as medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica? Adriane, eu penso que as medidas protetivas, elas foram a maior inovação da Lei Maria da Penha, né? O que tem de maior importância na lei, né? A lei, ela tem uma perspectiva social de assistência integral à mulher. Ela prevê, né? Ela dispõe ali nos seus artigos dessas possibilidades da efetivação, né? Dos direitos da mulher. Mas o ponto-chave ali são as medidas protetivas. É o que possibilita, de fato, com que essas mulheres consigam romper de imediato, né? Porque as medidas protetivas, elas têm urgência, né? Não é à toa que o nome medidas protetivas de urgência. Então, no momento que chega a delegacia, ela precisa imediatamente ser encaminhada ao judiciário, que tem 48 horas, como eu falei, para conceder ou não essa medida. E elas se efetivam, né, de fato, no momento da intimação daquele agressor, né, do suposto agressor da violência doméstica. Então, no momento que ele toma conhecimento dessa medida protetiva, é que elas passam a funcionar, né? Elas passam a valer, vamos dizer assim. Então, isso ocorre por meio de oficial de justiça, né? Sai um mandado de intimação e é direcionado ao autor da violência, registrado ali naquele processo, e de acordo com o que constam nessas medidas protetivas, porque a lei dispõe de alguns itens, né, ali que podem ser solicitados pela mulher ou outros, né, de acordo com o entendimento do juiz, do magistrado que está acompanhando o processo. Então, tendo o afastamento, por exemplo, do agressor do lar, o oficial de justiça vai até a casa, realiza o afastamento, e esse autor não pode ter contato com a vítima, né, com a mulher. Geralmente se coloca uma distância ali que tem que ser cumprida, 300 metros, 500 metros, não pode se aproximar, não pode manter contato por nenhum meio de comunicação. Então, é uma forma que se tem, de fato, de proteger, né? Proteger a integridade física e psicológica. Por isso que entram ali também não ter contato por meios de comunicação, né? Porque tem também contato por telefones e que ali a violência também acontece. Né, acontece no momento de uma chamada, uma mensagem de WhatsApp. Hoje até a gente tem violência sendo praticada por Pix, que a gente proíbe os meios de comunicação. Não pode WhatsApp, não pode Instagram, não pode TikTok, não pode, enfim, não pode nenhum meio, no e-mail, não pode pôr nenhum meio de comunicação. Aí a pessoa encontra o Pix para mandar mensagem de violência contra a mulher. Então, assim, vão aparecendo esse tipo de situação e que precisa ser combatido, e é um descumprimento de medida protetiva. É preciso entender
que no momento que a juíza determina que o agressor não pode manter contato, não pode ir até a residência, não pode ir ao local de trabalho, ele precisa entender que ele tem que cumprir, porque o descumprimento, ele pode gerar prisão, né? É o descumprimento de uma determinação judicial, é um outro crime. Então, assim, ele pode responder além do crime que supostamente ele praticou no primeiro momento, em que a mulher solicitou a medida protetiva, ele pode responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. E como é que nós vamos saber que houve esse descumprimento de medida protetiva? Se a mulher informar. Ela precisa acompanhar o seu processo, inclusive dando informação para a justiça quando essas situações acontecerem. Se ocorrer de ele descumprir a medida protetiva, ela está sendo acompanhada pela ronda, a ronda pode fazer a prisão em flagrante ali, naquele momento. Mas nem sempre acontece dessa forma. Às vezes ela está sozinha e esse agressor se aproxima, então ela precisa chamar a polícia, ou caso ele tenha entrado em contato insistido, vigiado, ela sabe que está sendo vigiada, ela precisa informar ou ir à delegacia ou buscar a Defensoria Pública ou no DEM para informar o que está acontecendo, para que a justiça tome conhecimento, né? O juiz ou a juíza que concedeu aquela medida tome conhecimento de que aquela medida protetiva pode não estar sendo cumprida devidamente. As medidas protetivas, quando elas são concedidas, algumas vezes elas têm um prazo de vigência, né? E aí vai depender de cada juiz, de cada juizado, o entendimento sobre o prazo a ser determinado ali. Há medidas que não têm prazo, que é o tempo em que o risco durar. Enquanto a mulher estiver em risco, a medida protetiva é mantida. E aí tem prazos de 4 meses, tem prazos de 6 meses, tem prazos de 10 meses, tem 1 ano. Então, vai depender de cada medida protetiva. É importante que as mulheres tenham essa clareza, né, essa informação sobre esses prazos, e que, cessado ali o prazo determinado, o processo pode ser arquivado. Então, é importante que haja o pedido de prorrogação das medidas protetivas antes do encerramento dessas medidas. Essa solicitação ela pode ser feita no próprio juizado, pessoalmente, pelo WhatsApp. Hoje nós temos utilizado o WhatsApp também para receber essas demandas da Secretaria do Juizado, então elas podem ser prorrogadas antes de vencerem, né? Pode fazer essa solicitação. Então, elas têm um prazo determinado de modo geral, mas há aquelas que, enquanto durar o risco, o juiz vai avaliar essa questão de se há risco, mantém a medida protetiva. Então, a medida protetiva, para mim, né, minha compreensão é de que é o ponto-chave nos juizados de violência doméstica, é o que faz a diferença, é o que consegue muitas vezes romper ali com a aproximação, com a violência que vinha ocorrendo, então ali seja cessada. Muito importante a contribuição da Celi, obrigada. Só para a gente ressaltar e recapitular o ponto que ela trouxe sobre em casos em que a mulher deseja, quer solicitar as medidas protetivas, ela não necessariamente precisa ir em uma delegacia comum ou especializada para fazer a solicitação de medidas protetivas, porque é uma ação diferente, independente de um processo criminal. Então, ela pode se direcionar à defensoria, à própria delegacia e fazer essa solicitação da medida protetiva, sem necessariamente registrar um boletim de ocorrência. E para dar continuidade, a gente queria saber um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido pela equipe psicossocial na Vara Maria da Penha. Nós temos nos juizados, nos 6 juizados de violência doméstica, trabalhos realizados pelas equipes psicossociais que atuam no suporte, né, no assessoramento aos processos, assim como trabalhos externos, trabalho de prevenção à violência doméstica. Então, no âmbito interno, nós realizamos acolhimento das partes processuais, não só das mulheres, mas também dos supostos autores de violência, que nós realizamos o atendimento também, o acolhimento, com algumas intervenções, os encaminhamentos para a rede de proteção,
conforme a necessidade de cada um. Nesse trabalho, algumas vezes nós realizamos a parte de assessoramento mesmo ao magistrado ali nos autos processuais, necessitando de um parecer técnico da equipe quanto ao caso analisado ali, né, o caso em tela. Na parte interna, nós temos alguns projetos voltados para, além da prevenção, também algumas informações de processo. A gente sabe que as pessoas, quando registram, né, as mulheres, quando registram a ocorrência, na delegacia principalmente, elas chegam com muitas dúvidas, elas chegam com muitas dificuldades de entender como que funciona o processo, quais são os passos seguintes, como que vai ser, se ela vai passar por uma audiência, se ela vai... Então, nós temos o Grupo Maria Acolhe, que além de trazermos um trabalho de prevenção à violência doméstica ali, mesmo que elas já tenham passado, né, já estejam muitas vezes numa situação de violência, mas nós também realizamos o trabalho para prevenir de novas violências, né? Então, o Maria Acolhe, ele vem para dar esse suporte nas orientações de violência, de Lei Maria da Penha, dos dispositivos, do que é possível durante o processo ela ter o suporte, né, na rede de proteção, assim como as informações do processo, quais são os passos seguintes, quais são as possibilidades que ela tem de, se ela vai passar por uma audiência, como ela buscar a defensoria para acompanhá-la na audiência. Então tem toda essa informação para que ela entenda o funcionamento e se sinta de fato mais fortalecida para tanto manter o processo ali, se for da vontade dela, como buscar o conhecimento de uma forma geral em relação à situação em que ela vivencia, porque às vezes está tudo muito obscuro, a violência tem muitas questões psicológicas ali que permeiam, né, o contexto dela e aí fica tudo muito difícil muitas vezes de compreender. Então ali nesse trabalho a gente tenta, pelo menos tentamos, né, esclarecer, trazer algumas informações. Essa instrumentalização, né, que eu falo, de instrumentalizar essas mulheres, é de que elas tenham esse conhecimento e que a partir desse conhecimento elas consigam, de fato, romper a situação de violência, porque sem o conhecimento tudo fica muito frágil, né? Os caminhos por onde ela precisa caminhar, ela vai ter mais dificuldade. Então a gente precisa dar esse suporte no sentido da informação, do conhecimento, e o Grupo Maria Acolhe, ela vem com esse objetivo. Ele é realizado tanto para as mulheres quanto para os supostos autores de violência, que também recebem as mesmas informações de entenderem o processo de violência. Falamos de construção de masculinidade, desigualdade de gênero. Então, alguns assuntos são abordados com as partes para entenderem por que essa violência ela acontece, por que ela perpetua por tanto tempo, onde que é a base dela, qual é a base que faz com que ela se mantenha, por que essa violência é estrutural. Então, neste momento, nós conseguimos, né, abordar algumas temáticas que podem dar, como eu falei, uma segurança a mais. Nós também trabalhamos com as mulheres planos de segurança. É importante elas entenderem, principalmente quando ainda estão na situação de violência, elas entenderem que precisam ter planejamento, inclusive em caso de fuga, com risco de uma violência letal. Então, elas também recebem essas orientações. E além desse trabalho, né, que é um trabalho mais informativo, nós temos rodas de conversa com as mulheres, com temas que nós abordamos referente ao autoconhecimento, à resiliência, ao protagonismo feminino. Não são algumas temáticas que nós trabalhamos no decorrer do ano nessas rodas de conversa. É um espaço de escuta, de compartilhamento das vivências, em que elas compartilham, elas se dão o próprio suporte uma à outra, e esse trabalho ele é muito peculiar, eu diria assim, para o fortalecimento delas. Elas se reconhecerem entre elas. É um processo muito, eu diria, terapêutico, né? Não sou psicóloga, mas diria que ali acaba, de alguma forma, caminhando por um processo terapêutico ali entre elas, e aí elas conseguem ter esse fortalecimento.
Então, nós trabalhamos reconstrução pós o relacionamento abusivo, né? Como que ela lida após, né, conseguir sair de fato. Muitas vezes elas estão perdidas, não tem projetos de vida, né? Então ali são trabalhadas algumas possibilidades para que elas encontrem, né, sentido no seu viver. Temos também roda de conversa com os homens, e nós trabalhamos com eles, especialmente o repensar as masculinidades, né? Repensar, entender que não existe um modo de ser homem, né? Um único modo, né? Existe, claro, uma masculinidade hegemônica, mas a nossa reflexão com eles é o que essa masculinidade hegemônica ela te atravessa a sua vida, né? Quais são os benefícios dela, mas quais são principalmente os prejuízos que ela traz, né, que ela trouxe para a sua vida. Então a gente tenta trazer, né, nesse espaço de escuta com os homens também esse compartilhamento entre eles, e também é um trabalho muito positivo, né, no sentido de muitas vezes ali no encontro, né, eles se reconhecerem entre eles e se apoiarem também. Porque é importante eles terem às vezes, se ver no outro, né? Se ver no outro aquilo que ele não conseguia ver em si, ele acaba conseguindo se olhar pelo olhar do outro, né? No trabalho externo, nós temos alguns projetos que nós desenvolvemos há alguns anos para tentar aproximar o judiciário da comunidade, da sociedade como um todo, né? Muitas vezes o judiciário fica muito distante, então nós, com o trabalho que nós vamos para a comunidade, levamos para empresas, para unidades básicas de saúde, para CRAS, para CREAS, onde nos chamam, nós estamos lá, dentro do possível, nas escolas, né? Nós temos um trabalho na escola há alguns anos, e todo esse trabalho realizado de forma externa, ele vem no objetivo principal de prevenir, né? De levar um pouco do conhecimento do que, né, eu citei há pouco, essa compreensão do relacionamento abusivo, né, que se falava tanto em relacionamento abusivo, quais são esses sinais que já são ali presentes, como buscar mecanismos para se romper uma relação abusiva, né? Não tem uma fórmula, não tem uma regra, mas existem caminhos, né? E a gente precisa demonstrar esses caminhos muitas vezes para aquelas pessoas que não encontram, né? Não estão vendo saída, não acessaram nenhum serviço, não acessaram a delegacia, não vão chegar muitas vezes até o tribunal. Então, nesse caminho que a gente faz até a comunidade, nós conseguimos levar alguma informação que a pessoa tenha, né, uma compreensão de que, de fato, existe saída, né? Existe um caminho diferente desse que eu vivo hoje. Então, nós tentamos, né, há alguns anos, efetivamos, na verdade, trabalhos nesses locais, na comunidade, através de alguns projetos, assim como em outras, fazemos abordagens na rua também, com panfletos para levar essas informações, porque eu, vendo algumas pesquisas relacionadas à Lei Maria da Penha, a própria lei, você vê que, se você pergunta quantas pessoas já ouviram falar da Lei Maria da Penha, você vai ver quase 100% delas dizendo: já ouvi falar da Lei Maria da Penha. Mas se você aprofunda um pouquinho mais do conhecimento delas sobre a lei, elas não sabem. Elas não sabem. Se você aprofunda só um pouquinho, você pergunta: o que são as medidas protetivas? Algumas pessoas já não vão saber responder. Você sabe que existem medidas protetivas? Tem mulher que não vai saber responder. Então, às vezes a gente tem essa ideia: a violência doméstica já é um tema muito batido, a gente já ouviu falar, mas a gente não aprofunda muitas vezes o conhecimento para entender esses fatores, essas dificuldades do rompimento de uma relação abusiva, o porquê que a gente não deve julgar, né? Por que é importante o acolhimento. Então, isso tudo muitas vezes só vai chegar até algumas pessoas com esse trabalho externo, com esse trabalho na comunidade, né? Então, é uma forma que nós encontramos de levar, de alguma maneira, né, uma forma de conhecimento, a aproximação do judiciário com a sociedade. Muito significativo, né, esse trabalho que vocês exercem aqui no tribunal. Eu queria
fazer uma pergunta, na verdade tirar uma dúvida, né, em relação ao trabalho que vocês exercem, em relação ao grupo Maria Acolhe, né? Essas mulheres, né, que foram vítimas de violência doméstica, elas precisam necessariamente de um processo para estar participando desse grupo? Como é que funciona, né? Quais mecanismos ali para estar adentrando a esse grupo que vocês ofertam? Bom, Flávia, esse trabalho que nós realizamos com o Maria Acolhe, ele é específico para quem já tem um processo em andamento no juizado, né, no juizado de violência doméstica. Mas algumas mulheres que queiram, né, alguma orientação jurídica, às vezes um atendimento psicossocial, ela não tem processo, ela não teve coragem de ir à delegacia, talvez em nenhum desses serviços que nós citamos aqui, ela pode buscar a Central de Vítimas, que funciona no Tribunal de Justiça, no Fórum Enoque Reis, no 5º andar. Ela pode comparecer independente de ter processo, é uma demanda espontânea. É o Centro de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. Então, ela pode ali receber orientações referentes a medidas protetivas ou até algum atendimento com psicólogo, assistente social, que possam dar o suporte e o direcionamento para algum registro de denúncia, né? Alguma informação até de rede de apoio. Muitas vezes ela chegou, tomou conhecimento que existe essa central e resolveu comparecer, e ali ela vai receber as demais orientações. Então, o Maria Acolhe só para quem já tem processo, mas a central atende qualquer pessoa, independente de processo. E para finalizar nesse podcast de hoje, com essa temática tão complexa, mas também tão importante, que está presente na nossa sociedade, e nós abordamos aqui informações, como a gente pode estar lidando com essas demandas que chegam até nós, que a partir disso a gente possa contribuir compartilhando essas informações para as pessoas que não necessariamente estão nessa situação de violência, mas que pessoas que podem ser abordadas ou então procuradas por tais demandas. Então é isso, gente. Encerramos aqui esse episódio e agradeço a contribuição das nossas convidadas e também do público que ficou até o final. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @FalandoDeFamílias. Até o próximo episódio!